Nós temos uma forma de agir, de atuar, de se mover na vida, no mundo, a partir de um movimento intencional. É uma é uma vocação interna para uma qualidade de ação. Essa ação, ela é intencional, e porque nela está presente isso que é tão comum à maioria das nossas ações. Eu me refiro à presença do esforço. É muito comum nós vivermos dentro do esforço. Quando a criança é pequena, ela só quer saber de brincar. Mas dizem para ela que ela agora tem que ir para o colégio. Ela é levada para o colégio. E dificilmente uma criança se aproxima da escola com alegria. Ela não conhece aquele ambiente. Ela não sabe o que tem lá para ela. Então, o primeiro movimento que nós temos, já bem pequenos, é o movimento da ação que precisa ser feita a partir do esforço. A contradição já começa ali. Você tira a criança do ambiente lúdico de brincar para o dever de aprender alguma coisa. Nós não conhecemos um movimento natural na vida sem esforço, porque desde pequenos somos levados pelo esforço a fazer as coisas. Assim é imposto para a criança a necessidade de estudar. Ela não sente a importância disso, ela não vê o valor disso. Isso é incutido nela com base em princípios que até hoje nós temos, carregamos conosco. Nós já crescemos, mas nós continuamos vivendo no esforço, no dever. Haverá uma qualidade de ação diferente. Nós sabemos que precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Mas por que o esforço? Aonde é que se assenta o esforço? Por que tem que ser com esforço? Ganhar dinheiro tem que ser com esforço. Lidar com família tem que ser com esforço. Criar filhos tem que ser com esforço. O trabalho tem que ser com esforço. O que é que ocorre? O que é que faz com que o esforço sempre tem que se fazer presente dentro das ações? Então eu volto à pergunta: haverá uma qualidade de ação livre desse movimento intencional para resultados? Porque repare, é basicamente a busca de resultados, a procura de resultados, que nos leva a fazer o que fazemos. Sim, sabemos que precisamos fazer. Mas por que a ideia, eu preciso fazer? E por que essa intenção tão imediatista de resultados, que termina nos levando ao esforço? O que é que há por trás disso? Se nós conseguirmos descobrir o que há por trás disso, iremos descobrir uma qualidade de ação nova. O que há por trás disso? Nossas ações, elas não são naturais. O que seria uma ação natural? Uma ação sem a premeditação do modelo do pensamento. Quando lhe dizem o que você precisa fazer, estão lhe dando um mandamento, uma ordem, um mandato. Estão lhe mostrando uma forma de agir a partir de uma ideia que está sendo dada para você. Como essa ideia de ter que estudar,
ou ter que trabalhar, ou ter que ganhar dinheiro, ou ter que casar, ou ter que, depois de casado, ter filhos. Geralmente quem nos dá esse mandamento, essa ordem, essa prescrição, essa grande e inteligente, entre aspas, dica, geralmente são os nossos pais, que serão os futuros avós. Então eles dizem, eu quero um neto. Então, na vida, a gente sempre é levado a fazer o que faz, porque nos dizem que temos que fazer. Assim, nossas ações, elas nascem de um mandamento, de uma ordem, de uma prescrição, de um pensamento, de uma ideia. Nós não conhecemos uma ação livre de ideias. O que são as ideias? Um conjunto de pensamentos forma uma ideia. Toda política é formada em ideias, que são conjunto de pensamentos formando ideologias. Tudo na intenção de acertar, melhorar, reformar, mudar, modificar as coisas. Há sempre um modelo de intenção por detrás das ações, sejam elas políticas, religiosas, familiares, em nossas relações comuns. Mas há um movimento por detrás de tudo isso. Que movimento é esse? É o movimento das ideias, é o movimento dos pensamentos que se organizaram em ideias e a gente se coloca para cumprir ordens. Isso é pesado. É aqui que se encontra o esforço. Você se obriga pelo esforço a fazer o que dizem que você precisa fazer, ou que você acredita que precisa fazer. São as ideias, são os pensamentos ditando tudo isso. Então, o que não é a ação livre? É exatamente isso. Nós não sabemos o que é a ação livre, mas podemos já saber o que não é uma ação livre. Basta olharmos para as nossas ações, quando elas são ditadas pelo pensamento. Nós passamos uma vida inteira envolvidos no esforço. Há algo por detrás desse esforço, que envolve essa questão também de pensamentos, de ideias. São os motivos que recebemos da cultura em que vivemos. Você tem que ter o último iPhone. Você tem que ter aquele carro que foi lançado por aquela dada empresa. Você tem que dirigir um carro do ano. Você tem que ter o que o seu vizinho tem, o que a sua amiga tem. Assim, todo o nosso movimento de cultura humana se assenta na inveja, na ideia de, pelo esforço, conseguir. Então, isso está dentro de cada um de nós, como um padrão de condicionamento, de comportamento, que envolve, naturalmente, essa questão desse eu, dessa pessoa, desse mim. Assim, nós vivemos na inveja, na ambição, na comparação, no movimento de propaganda, de necessidades que nos são apresentadas como se de fato elas estivessem lá e que temos que correr atrás disso. Assim, há contradição em nós. Há algo em você que não precisa disso, mas há algo em você que pede isso. Essa é a contradição. O que nós, como seres humanos, precisamos não é daquilo que acreditamos precisar. Ou temos como modelo de necessidade social, cultural. O que nós de fato precisamos na vida é da ciência de uma ação.
livre de esforço. Porque essa é uma qualidade de ação feliz, que não carrega contradições. Observe que boa parte dos medos que você tem se assentam na inveja que você traz, na ambição que você carrega, no senso de comparação com o que o outro tem, com o que a sociedade diz que você precisa ter. Boa parte do medo presente em você consiste no fato de que você quer ser como as outras pessoas, que ditam essas regras, que estão dizendo para você o que deve ser feito, e que você precisa fazer urgentemente, tipo casar. Todo mundo casa, e por que você não casou ainda? Todo mundo tem filho, e por que você não tem filho? Todo mundo é feliz, basta olhar para o Instagram. Por que você não é feliz? Então, nós estamos vivendo uma vida no esforço. Sua real necessidade é se conhecer. E a partir dessa inteligência que nasce da compreensão de si mesma, de si mesmo, tomar ações na vida. E com certeza não serão ações nascidas da comparação, da avaliação, da inveja, do medo. Uma ação que nasce do medo, ela é confusa, ela é desorientada, ela vai fazer com que sua fala, que é uma ação, seja uma fala inapropriada, na hora inapropriada, da forma e da maneira inapropriada, porque estará nascendo do medo. Reparem, a vida são ações acontecendo. Essas ações podem ser livres ou não. Nós desconhecemos uma ação livre. Uma ação livre é de uma inteligência que é desconhecida para a maioria de nós. Porque nós vivemos no padrão de comportamento onde por detrás desse comportamento, dessa ação, está o medo. Então o medo leva você ao esforço, sustenta a contradição entre esse sentir em você e esse pensar que também ocorre em você. E vem as falas, e vem as ações, e tudo isso gera confusão na sua vida. Haverá uma ação livre do medo, livre, portanto, da inveja, da ambição, do medo de não ser como as outras pessoas, de não ter o que as outras pessoas têm, de não conseguir o que elas conseguiram. Nós precisamos descobrir a vida na ação. A vida é ação, mas nós não conhecemos a vida sem essa ação do esforço, sem essa ação do medo, da inveja, da ambição. De pequenos, os nossos modelos de pessoas felizes são as que têm mais coisas. Não é assim? As pessoas que têm mais coisas não são mais felizes? Não é verdade? Elas são mais felizes? Isso é real? Mas não é esse o modelo? As pessoas que têm muitas coisas, elas não são mais felizes? Porque de onde você olha, você diz, eu não tenho aquela coisa, eu não tenho. Então ela tem, então ela é feliz. Não é assim? Não é assim que a gente é educado? Não é assim que o Instagram mostra? Que o Facebook mostra? Que as mídias sociais mostram? As pessoas felizes? Não é feliz quem tem uma mulher bonita, um homem musculoso, peludo?
Ou já, agora não é mais peludo, é depilado. Que tudo mudou, tudo mudou. Agora está tudo diferente, está tudo bem diferente. Então, mas não é assim que funciona? Vocês acham graça? Mas não é assim que funciona. A gente não tem um modelo da felicidade, a gente não tem um modelo do relaxamento, quando você vê alguém deitado numa lancha, assim, de bumbum para o sol. Está ali a imagem do relaxamento, da felicidade. Bumbum ao sol, numa lancha. Então nós temos isso. A gente recebeu isso da cultura. E a gente está seguindo isso. Aí você diz, eu tenho que ter uma lancha daquela. Isso é felicidade? Isso é liberdade? Essa é a qualidade de ação que é natural, que nasce sem esforço, que nasce sem a imitação, que nasce sem o selo da imitação, da cópia, da repetição, da continuidade de cultura. Não, absolutamente. É sempre a mesma coisa. O que estamos juntos aqui vendo? O que estamos juntos aqui investigando? Nós estamos perguntando para você se é possível agir sem o pensamento. E, portanto, sem ideias. Não mais levado pela propaganda, pelo estímulo visual, de imagens sedutoras, a uma ação de comportamento inteligente, em liberdade. Onde você descobre nesta qualidade de ação a felicidade sem esforço, a felicidade sem posses, a felicidade sem aquele bumbum que reluz ao sol, a felicidade sem isso. Porque com isso se tem felicidade. A gente sabe o que é felicidade. Exibicionismo a gente sabe o que é. Conforto a gente sabe o que é. Poder ou aparência de sucesso a gente sabe o que é. Fama a gente sabe o que é. Popularidade, aceitação popular, reconhecimento público, a gente sabe o que é. A necessidade de ser aceito, apreciado e reconhecido como alguém, a gente sabe o que é. Mas a gente sabe o que é felicidade? Um homem bonito, a gente sabe, uma mulher bonita. A gente conhece a ação livre do medo, a ação livre da ambição, livre da inveja, a ação livre da necessidade de ser apreciado, de ser elogiado, de ser aceito. Absolutamente, não sabemos nada disso. Pelo contrário, qualquer crítica ou qualquer lembrança de alguém lhe criticando já lhe deprime. E você era tão feliz agora há pouco. Mas se alguém olha para você, não lhe diz bom dia, ou não lhe manda um WhatsApp pela manhã, você se sente quase morrendo de solidão, de sentimento de que foi abandonada, de que foi abandonado, de que não amam você mais. Que necessidade é essa que temos? Nossas ações são ações desse tipo. Nós precisamos dar continuidade a esse modelo. Podemos romper com isso? A grande dificuldade que temos é que nós não sabemos pensar. Nós não sabemos pensar.
Aqui a pergunta é: o que é o pensamento? É uma das perguntas mais interessantes que nós temos e que nós subestimamos, desprezamos. O que é o pensamento? É o pensamento a base de tudo isso. É o pensamento o modelo, a partir das ideias, que nos propõe uma qualidade de vida tão estúpida, tão medíocre, tão aborrecida, tão triste, tão lamentável, me permitam dizer, tão miserável. Podemos romper com isso? O que é o pensamento? Sabe qual é o problema? Nós temos o que pensar. Nós temos o que pensar. Todos têm o que pensar. E a cada instante, seus pensamentos vão sendo reformulados, modificados, moldados pelos anúncios de TikTok, Instagram e mídias sociais. E propaganda de todos os tipos. Nós temos sim o que pensar. Nós não sabemos o que é o pensar. Você não tem o pensar. Você tem o que pensar. Você pensa o que lhe deram para pensar. Você pensa como os políticos que você admira, como os líderes religiosos que você aprecia, sobretudo os que estão na mídia. Você repete o que eles dizem, como se aquilo fosse seu. O nosso padrão de pensamento é assim, porque nós temos o que pensar. A sociedade, o mundo, a cultura nos dá o que pensar, só não nos mostram a verdade sobre o pensamento. A não ser que você conheça a verdade sobre o pensamento, você jamais saberá o que é o pensar. E se você não sabe o que é o pensar, você vai estar o tempo inteiro nessa velha condição de viver como todo mundo vive, nesta deplorável condição, nesta contraditória felicidade infeliz, inteligência estúpida. O encontro com o silêncio, da ausência do pensamento, da ausência de toda forma de condicionamento psicológico, é a real aproximação do pensar. O pensar não carrega pensamento, o pensar carrega a visão do que o pensamento representa. Repare o que estamos dizendo. Quando há o pensar, não há pensamento. Há uma visão da limitação que o pensamento representa. Quando há o pensar, tudo isso é visto. Tudo isso é claramente compreendido. E quando isso é visto, compreendido, isso termina. Não se preocupem com a ação verdadeira, com a ação correta para a vida de vocês. Não se preocupem com isso. Se houver a ciência do pensar, vocês saberão o que fazer, sem esforço. E terão a inteligência para, na vida, terem tudo o que vocês precisam, sem esforço. A partir desse espaço novo de silêncio, quietude, inteligência, sabedoria, você irá encontrar a profissão correta, o trabalho correto, sua fonte de renda. Tudo que você precisar na vida irá surgir sem você, nesse eu, nesse ego, nesse modelo de pensamento estressado, ansioso, preocupado, carregado de medos e desejos. Sem nada disso.
Você em seu ser é inteligência, é sabedoria. Você em seu ser é a vida. E a vida atende a ela mesma. A vida não tem problema nela. É no ego que você tem problema. É na pessoa que você tem problema. É na pessoa, nesse velho modelo do que pensar, que as pessoas que você considera bem-sucedidas são profundamente miseráveis, mas elas não aparentam, porque você não as conhece internamente. Mas como você as conheceria se você nem se conhece? Elas não se reconhecem. Não há liberdade no eu, no ego. No eu, no ego, você pode realizar grandes façanhas. Você pode fazer uma viagem espacial. Mas quem estará nessa viagem, senão essa mente pequena, estreita, medíocre, estúpida? Não é conforto, não é realização externa, não é aparência, não é nada disso. Esse é o modelo que nos é apresentado. Você não precisa do que acredita que precisa. Se volte para a verdade, se volte para a realidade do seu ser, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Vá além desse eu, vá além desse ego, e se revelará esta ação. Ela está aqui, nesse instante. Ela é ação livre. Você não diz para uma flor quando ela deve desabrochar. Você não diz para um pássaro quando ele deve deixar o ninho. Você não diz para o sol quando ele deve aparecer na linha do horizonte e quando ele deve desaparecer. Você não sabe porque o vento está aqui, exatamente nessa direção e não na outra. Não há alguém que possa dizer à vida o que a vida deve ser, como ela deve acontecer. No entanto, no modelo do pensamento, você está acreditando na ilusão de estar no controle. E que pelo controle, por esse conjunto de ideias, você deve realizar o que você deseja, porque você acredita que precisa. Há uma sabedoria na existência que atende tudo sem você, sem esse eu, sem esse ego. A base de uma aproximação real da vida requer a presença de uma visão sobre si mesmo, muito clara, lúcida, real. Compreender aquilo que se passa dentro de você é a base para a vida real, onde ela é soberana, onde ela atende a ela própria. A vida é reveladora, a vida lhe mostra o que é de fato real para você, porque você é um com a vida. A real educação é a ciência desse viver em linha com essa inteligência, com essa sabedoria, com essa compreensão. Não é aquilo que a gente recebe como a educação formal para esta presença da felicidade, para essa presença da liberdade, para essa presença do amor, para essa presença da paz. Aqui, compreender aquilo que você é a verdade daquilo que você precisa. Se aproximar desse momento sem um modelo de ideias,
sem um modelo de pensamento. É se colocar numa posição onde a verdade desse pensar se revela. Isso requer a presença do autoconhecimento. O autoconhecimento lhe dá a base para uma aproximação desse momento sem ideias, sem crenças, sem conceitos, sem posições prefixadas pelo pensamento. Isso lhe dá uma base para o encontro com esse instante de comunhão com a vida, sendo um com ela. Tudo que o ser humano de fato anseia na vida é a ciência de ser feliz. É a ciência de viver livre do sofrimento. E isso não se realiza com ideias, não se realiza com pensamentos, não se realiza com ações que se assentam nesses velhos modelos. Isso é algo que está presente e se mostra aqui e agora, quando temos a presença da meditação. Qual é a verdade sobre a meditação? O que é meditação? Meditação é esse momento de totalidade de vida, onde o sentido do eu não está, onde o ego não está. O ego é esse centro em torno do qual a vida parece estar acontecendo. Sim, a particular vida ilusória de um personagem que está vivendo no modelo de cultura humana, de sociedade, de história humana, de propaganda. O elemento realmente que não tem a verdade do pensar, mas ele tem muito o que pensar. Isso explica toda essa agitação interna dentro de cada um de nós, toda essa inquietude, toda essa tagarelice de pensamentos que não param e preocupações diversas com assuntos dos mais diversos. Então não há paz, não há liberdade, não há silêncio, não há Deus. A real necessidade do ser humano é a ciência de que a verdade daquilo que ele é está além dessa imagem que temos de ser humano. A verdade sobre você se revela quando temos a real meditação. Eu tenho diferenciado, e a gente tem no canal, a diferença entre a verdade da meditação, a real meditação, e aquilo que as pessoas praticam aí fora como meditação, que é uma forma apenas de se hipnotizarem. Você sabe, hipnose é sono, as pessoas dormem, relaxam, quando aquietam a mente a partir de um modelo de pensamento e, portanto, de esforço para a quietude. Aqui, a presença do silêncio não nasce desse esforço, nasce dessa compreensão do que é o pensamento, de como ele se processa. Isso descarta o pensamento, lhe aproxima da verdade da vida como ela acontece. Essa é a presença da meditação. Essa é a presença da verdade deste ser. Se isso está presente, você não vive mais no que pensar. Você tem a ciência do pensar. Curiosamente, esse pensar é um pensar livre de pensamentos. Onde temos a presença da inteligência, não há necessidade de pensamento. Nós confundimos conhecimento técnico, perícia, habilidade com inteligência. Dizemos, fulano é tão inteligente. Não, ele é habilidoso, ele tem conhecimento técnico, ele tem um nível de informação e memória bastante funcional para aquela especialidade. É só isso. É o que nós chamamos de inteligência. A verdade da inteligência é a liberdade de viver sem mediocridade. Ela está presente, ela é a natureza do seu ser. E ela floresce em razão da presença da real meditação, que é a meditação de uma forma prática, que nasce
do completo descarte de todo esse velho conteúdo que descrevemos aqui no início da fala. A não ser que você fique esvaziado completamente de todo esse absurdo, você jamais conhecerá a verdade. É essa aproximação da verdade sobre si mesmo, do descarte da ilusão daquilo que você acredita ser, como sendo você. É no descarte disso que a liberdade floresce. Nessa liberdade está presente tudo isso. Tudo mais são só pensamentos. Não confie neles. Não confie neles. Tá bom? Vamos ficar por aqui. É possível, sim, uma vida livre do sofrimento psíquico, do sofrimento emocional. Mas para isso você tem que tomar ciência da verdade sobre você. Você precisa se dar conta de que você não é outra coisa a não ser um pensamento. Um pensamento que se magoa, que se entristece, que se aborrece,